Inicialmente, respondendo o que você comentou sobre como eu prefiro ser chamado, né? Dou liberdade para todas as pessoas que me conhecem, para me chamar de China mesmo, né? Tá na cara porque China, mas é um apelido de infância que já está incorporado à minha pessoa. Eu sou um profissional de educação física que tive toda a minha carreira ligada ao basquetebol. Eu fui atleta de basquete, aliás, tentei ser um atleta, né? Com 1,63 m, tentar ser jogador de basquete é uma tarefa bastante difícil. Então, até a nível de estado, consegui um certo destaque, mas isso foi que me inspirou a ser professor de educação física, o jogar basquete, né? Depois de formado, fui técnico durante um pouco mais de uma década, e nessa trajetória, enquanto técnico, fui campeão estadual em várias categorias, fui técnico de seleção paranaense em campeonatos brasileiros, mas no esporte, especialmente no esporte amador, as dificuldades fazem com que você exerça várias funções ao mesmo tempo: técnico, roupeiro, motorista, pai, mãe, psicólogo, e dentre isso também está a captação de recursos. E o nosso projeto aqui na minha cidade, eu sou de Campo Mourão hoje, né? Estou há 20 e poucos anos em Campo Mourão, 28 anos para ser mais exato, tornou vultos grandes, de tamanha proporção que hoje essa equipe participa de Liga Nacional. Então, eu comecei a perceber que eu poderia ter uma função melhor enquanto dirigente, e aí comecei a trazer outras pessoas para perto, né, para exercer as funções que eu fazia anteriormente. Então, eu passei de jogador para técnico, para dirigente, e, paralelamente, eu fiz meu mestrado e meu doutorado em Educação Física, o mestrado em Ciências Sociais e o doutorado em Educação Física, e minhas duas pesquisas foram em cima da parte mercantil do basquete, né? A parte mercantil do esporte, mas é específico do basquete. Então, na verdade, acabei transitando por todas não, mas quase todas as posições que o campo esportivo permite você transitar. Então, acaba me dando um olhar privilegiado desse objeto, porque quando a gente fez as entrevistas durante a pesquisa para produzir o material, a gente tinha um pouquinho mais de clareza do que o cara está falando para a torcida, né? Para quem está ouvindo, ou o que é realidade realmente. Então, eu queria utilizar dessa minha trajetória, desse meu conhecimento, para poder me aprofundar, né? E poder depois fazer com que essa obra inspirasse outras pessoas a trabalhar com o basquete, a pesquisar o basquete, ou outras modalidades também, né? Transferir esses conhecimentos que a gente acabou produzindo e transferir para outras modalidades. Então, a obra, na verdade, ela é fruto da tese, né? É praticamente um recorte, da minha tese de doutorado, e foi construída assim com essa possibilidade de perceber exatamente esses dois, vamos chamar de agentes, né, os clubes que participam de um campeonato de nível nacional, e a Liga, que é uma instituição que organiza essa competição, né? Então, era perceptível, a princípio, sim, a priori, que a Liga era uma instituição organizada, bem profissionalizada. Os clubes, a gente tinha uma heterogeneidade. Tínhamos clubes muito bem estruturados e tínhamos clubes com uma direção, com uma gestão quase amadora, bastante simplória, e isso causava uma heterogeneidade que atrapalhava o sucesso, atrapalhava a gente chama de espetacularização do basquete. O esporte ele veio se transformando ao longo dos últimos 150 anos, né? Ele parte de uma prática amadora, uma prática descompromissada de reunião. A gente até falava
antes, né, do cavalheirismo, né, que existia nessas práticas esportivas, é uma prática mais elitista, e ele foi se transfigurando ao longo do tempo, até em função da própria transformação da sociedade como um todo. E nesses últimos 25, 30 anos, essa característica da espetacularização, ou seja, a transformação do esporte em espetáculo para atender a indústria do entretenimento, para atender uma lógica mais mercantil da coisa, ela passa a ser mais exacerbada, especialmente pelos números que ela envolve, né? Televisão, internet, as novas mídias, as tecnologias cada vez mais avançadas, a diminuição das distâncias, né, seja pelos meios de transporte, ou seja pela própria tecnologia, tudo isso fez com que o esporte alcançasse, retirasse as fronteiras, né, e chegasse cada vez mais longe. Então, isso fez com que a indústria esportiva ou as organizações esportivas começassem a ter um cuidado maior em explorar esse viés, porque, quer queira, quer não, boa parte da sustentação de todos esses stakeholders, né, todos esses membros que participam desse ambiente, tá envolvido com isso. Então, a nossa questão, problema, nasce um pouco disso, né? Como é que o esporte, o Brasil, o basquete brasileiro em específico, foi se moldando nessa nova perspectiva? Como é que a Confederação Brasileira e depois a Liga Nacional de Basquete, a LNB, foi se adaptando para virar competitiva nesse meio? Como é que os clubes se organizaram? Como é que os clubes foram se estruturando para fazer frente a essa demanda? E aí que foi inicialmente percebido que existia uma heterogeneidade na estruturação dos clubes. Tinha clubes mais bem preparados, clubes mais amadores, com a gestão mais simples, e nós fomos percebendo características diferentes em cada um desses clubes. Por exemplo, nós pensamos assim numa tipologia de clubes que foi possível identificar, que nós tínhamos características assim bem marcantes. Por exemplo, clubes socioesportivos, que são grandes clubes, geralmente sediados na capital do estado, com mais de 20 mil sócios, uma estrutura muito grande, tanto de físico, né, de equipamentos, ginásios, como de colaboradores, como de associados que pagam mensalidade, e muito longevos, 80, 100 anos. No lado oposto, a gente tinha clubes de basquete, que só tinham o basquete como foco, eles não têm outras modalidades, geralmente sediados no interior, cidades de até 400 mil habitantes, cidades menores, com vínculo com recursos públicos, na capital menos, né? E nesse meio, nós tínhamos os clubes que eram sócios esportivos, mas tinham futebol como principal foco. Flamengo, Corinthians, Vasco, que eles têm o futebol como carro-chefe, mas são poliesportivos também, mas tem uma característica diferenciada. Então, foi possível verificar que eles têm estratégias diferentes para sobreviver. Enquanto você pega um grande clube na capital e tem 2, 3 patrocinadores na sua camisa, no interior, por ter menos grandes indústrias, menos recursos de patrocínio, é pulverizado em 15, 20 patrocinadores no uniforme. Então, estratégias diferentes. Enquanto nos clubes pequenos, não vou chamar de clubes, vou chamar de clubes de basquetebol, porque seria errado. Esses clubes de basquetebol, eles utilizam muito o sócio-torcedor, a venda de ingressos. Os clubes das capitais têm mais dificuldade de atrair pessoas para o ginásio. Então, eu estou dando alguns exemplos, mas por algumas características que a gente foi percebendo que cada um vai adotando estratégias de acordo com o seu ambiente, né? Com o seu tamanho, com a sua estrutura, e
heterogeneização ela é ruim na medida que a gestão profissional muitas vezes fica a desejar, né? Questão de comunicação, trabalho nas redes sociais, de fazer entretenimento, porque o que a gente tem percebido é que o espetáculo ele tem que ir para além do jogo. Então, no intervalo, como se fosse na NBA, talvez você conheça, no intervalo tem atração, o cara antes de chegar já chega, tem uma lanchonete adequada, tem um estacionamento bom, ele vai ficar num lugar limpo, muitas vezes até com ar-condicionado, com cadeira sofada, e no Brasil nossas arenas ainda são um pouquinho mais precárias. Então, eu quero dizer com isso que, aos poucos, a Liga Nacional, enquanto a Liga, para você entender, ela é uma entidade que gerencia o interesse dos clubes. Então, eles falam muito disso, que a Liga é dos clubes, né? Então, quem dá as cartas, na verdade, são os clubes. Então, os clubes em colegiado tomam decisões e a Liga, enquanto entidade, vai lá e executa. Mas é os interesses dos clubes. Então, a gente percebeu também que a Liga, como mais profissional, como mais estruturada, ela vai ajudando os clubes a se organizar. Então, como exemplo, ela pega, hoje nós vamos dar um treinamento para os fotógrafos. Aí pega os fotógrafos dos clubes, vem cá, a gente, para pegar um ângulo melhor, a gente faz isso, faz aquilo. E essas fotos melhores, ela tem mais possibilidade de sair na mídia do que uma foto ruim. E isso ele faz com o pessoal que faz a redação, faz isso com o pessoal que faz as mídias sociais, com os técnicos, preparadores físicos. Então, eles vão dando treinamentos, qualificando as pessoas que trabalham nos clubes. E isso acaba profissionalizando aos poucos os clubes também. Os dados que a gente coletou tentam responder isso, né? A gente percebe que a Liga realmente ela teve um crescimento exponencial, tanto em estrutura como em financeiro, em atividades que desenvolve. Então, a Liga realmente, hoje, ele é um expoente no esporte nacional. As pessoas tratam a Liga Nacional de Basquete como uma referência do que há de melhor no esporte brasileiro, sendo servido de exemplo muitas vezes até para o futebol, né? O futebol, na verdade, se tivesse essa visão de entretenimento como a Liga Nacional tem, possivelmente estaria numa situação bem melhor, sabe? Na minha percepção, na minha visão, os clubes de futebol exploram muito mal essa questão da paixão que o brasileiro tem pelo futebol. Isso acaba não se transformando em recurso. Mas, enfim, então, tentando responder a primeira parte da questão, aparentemente, com os dados que a gente tem, a Liga realmente é uma entidade forte. Os clubes fracos, não é possível a gente fazer essa generalização. Então, como eu comentei, existem clubes muito bem estruturados, longevos, com uma saúde financeira, com uma transparência, com uma governança, uma estabilidade que a gente percebe que isso vai longe, que isso não corre riscos. De um outro lado, a gente viu, a história nos mostra, os dados nos mostram, que os clubes especializados de basquete são mais instáveis, né? Há algum tempo atrás eles eram muito dependentes de prefeituras e hoje, paulatinamente, estão conseguindo buscar recursos na iniciativa privada e depender menos dos humores políticos. Então, o prefeito gosta de basquete, dinheiro para o time. Mudou a gestão, vocês eram da oposição, não, vocês não têm dinheiro público aqui. Então, isso a gente tem percebido que era um calcanhar de Aquiles, era realmente bastante frágil nesse ponto, e aos poucos os clubes estão menos dependentes de recursos públicos das prefeituras. Mas ainda há um caminhar ainda, né? Existe ainda a necessidade de amadurecimento, de crescimento. Para você ter uma ideia, talvez fora Franca, Bauru, que deve ter 20 e poucos anos, Franca mais, os outros clubes de basquete
especializados em basquete, a grande maioria aí deve ter entre 10, 15, 18 anos. Né? Então, comparado com os clubes centenários, é uma distância bastante grande. E os clubes de futebol, indo mais na direção dos clubes socioesportivos, né? São longevos, são mais estruturados, mas eles têm o problema que o carro-chefe é o futebol. Então, se tiver faltando dinheiro para alguma coisa, vai sair do basquete e vai para o futebol, e não o contrário. Então, qualquer coisa que ande mal e tem que tampar o buraco com dinheiro, vai ter que ser dinheiro do basquete para isso. Então, a solução que os clubes de futebol têm conseguido é fazer uma diretoria meio que à parte, né? Eles sobrevivem com recursos do basquete mesmo, que é o caso do Flamengo. Então, existe essa heterogeneidade nos clubes. Então, não é possível a gente cravar os clubes são fracos. Não, tem clubes fracos, tem clubes fortes, tem clubes que estão encaminhando para serem mais organizados, mas existe essa ainda instabilidade. E é isso que a gente tenta questionar, né? Que existe a necessidade de haver um nivelamento desses clubes todos serem mais sólidos, para aí sim a Liga poder deslanchar de vez e ser realmente uma referência para o esporte. É um pouco do que a gente trata aí nas conclusões do livro, né? A gente lança algumas possibilidades, né? Mas a que eu acho assim, mais importante é você tentar fazer com que os clubes tenham essa visão do esporte, do basquete em especial, enquanto produto. Né? Um dos entrevistados faz um comentário bem bacana, que é o Sérgio, que é o supervisor, né? Sérgio Domenici. Ele fala assim, nos Estados Unidos, quando os caras vão montar uma equipe de basquete, primeiro eles fazem o plano de negócio, estudam o plano de negócio, veem as viabilidades, como é que vai angariar receitas, quais são as despesas, tal, pontos fortes, pontos fracos, eles fazem uma análise, e aí depois que isso está mais maduro, eles começam a fazer a contratação dos jogadores para participar da competição. E no Brasil a gente faz muito o contrário. A gente já tem uma previsão de receita de tantos, 2 milhões. Então a gente vai lá, primeiro faz um time e depois começa a pensar na estrutura. Mas quem vai fazer a venda de patrocínios? Quem vai fazer a divulgação, a comunicação? Vira quase um adendo, sabe? Então tem uma equipe profissional dentro da quadra, mas fora da quadra tem muito voluntário, tem cara que faz na parceria, na permuta. Então eu acho que é essa visão um pouco de negócio, né? Ainda a gente é um pouco amador na gestão. E vou dar um exemplo. Eu sou vascaíno, eu sou um sofredor. Eu sou vascaíno e o meu Vasco, não sei se você acompanha futebol, o meu Vasco foi vendido ontem para uma empresa. Então, essa empresa vai colocar 700 milhões na equipe e vai pagar 700 milhões de dívida que o Vasco tinha. Né? Então, até então, você imagina você ter uma empresa que deve 700 milhões? Como é que você... E o cara é amador, o cara ele não é remunerado para isso. Eu acho que passa um pouco por isso, né? Você ter uma visão mais de negócio, passa pela um importante papel da Liga enquanto fomentadora dessa profissionalização dos clubes. Ela tem feito, mas acho que isso tem que ser cada vez mais forte, né? Ela dá subsídio para os clubes trabalharem de uma forma mais profissional fora da quadra. Penso também que existe um fosso grande de competitividade entre quem está no topo da tabela e quem está no fundo. A NBB, que é o Campeonato Brasileiro, ela dá vagas para os campeonatos internacionais. E quem tem essas vagas é por meritocracia quem está em cima. Então, quem está em cima ganha campeonato, disputa campeonato internacional, tem mais visibilidade
tem mais visibilidade, consegue melhores patrocinadores, e esse fosso vai aumentando. Então, a minha sugestão é que houvesse uma preocupação em dar visibilidade para esses clubes que ficam no fundo da tabela também, com competições internacionais. Ah, mas pô, tem que ter mérito. Tem que ter mérito, mas se você quer criar um conjunto forte, você tem que fortalecer quem não está tão bem. Né? Um outro exemplo que eu dei é de teto de gastos. Então, tem time que gasta 20 milhões, tem time que gasta 2 milhões. Então, coloca um teto lá, é 15 milhões. Passou do teto, você tem dinheiro, beleza, pode usar 20 milhões. Só que parte desse superávit aqui você vai ter que jogar para fortalecer os clubes que têm menos recursos. Ah, é uma forma uma sugestão, lógico, mas pode ter outros mecanismos, né? Para fazer com que essa distância seja menor, e aí você vai diminuindo o que a gente chama de imprevisibilidade. Né? O esporte é legal quando ele é imprevisível. Quando você sabe quem vai ganhar, pô, você nem quer assistir direito o jogo. Mas quando você sabe que, opa, não sei quem vai ganhar, se é esse ou aquele, ele fica mais atrativo. Então, quando você tem focos, diferença fosse muito grande entre um e outro, acaba ficando mais previsível o resultado, e o basquete é muito assim. O time melhor ganha, geralmente. Não é tanto quanto o futebol, que às vezes dá um monte de zebra. No basquete já é mais... se existe uma diferença técnica, o melhor vai vencer, salvo um de outro, de rara exceção. Mas se os clubes estão mais equilibrados, qualquer um pode vencer. Então, são algumas possibilidades, mas eu acho que não dá para a gente cravar assim, uma sugestão muito certeira. Primeiro, é a primeira vez que eu tenho essa relação, né, autor-editor, então não tem como eu comparar com uma outra experiência dessa. Então, como é a primeira vez, não tem como eu comparar, dá para falar sobre o sentimento que eu tive no geral, né? Primeiro, em relação à professora Eunice, hiper acessível, muito tranquilo, muito solícita e ágil nas respostas, em tudo que a gente conversou. Então, nota 1000. Na forma como foi me apresentado a primeira versão e depois a versão mais adiantada aí do livro, gostei demais assim da personalização, né, que o grupo tentou dar ao livro, colocando cores que remetem ao basquete, colocando fontes que remetem ao basquete, colocando algumas figuras que são mais tradicionais, assim, né, tabela, garrafão, quadra, tal, que eu acho que vão ser bem assim agradáveis ao público que gosta de basquete, vai ser muito o público-alvo, né? Então eles vão se identificar bastante com isso. E achei muito criativo e inteligente e acho que vai ser eficiente, né? No final. Bom, eu espero que as pessoas se interessem pela obra, que as pessoas gostem da leitura. Quem gosta de esporte, qualquer que seja, penso que vai se identificar com muita coisa que está escrita ali. Quem gosta de basquete, eu acho que é uma leitura assim, indico. Lógico que eu sou suspeito, mas fala muito do que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, em especial para quem estuda isso nessa parte de gestão do esporte, essa parte da sociologia um pouquinho também, das mudanças da sociedade, permeia um pouquinho por esse lado também. Então, espero que essa obra contribua com o esporte do brasileiro, contribua com as equipes, com clubes, seja de basquete ou seja de outra modalidade, com os acadêmicos, enfim, que possa ser útil para que o conhecimento se aprofunde, se dissemine. E acho que é isso, basicamente é isso.